Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rangel. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a funcionalidades e, digamos assim, a potência do ponto de vista de projeto, detalhamento e análise estrutural que o TQS tem disponível para os nossos projetos, desde os mais simples até os projetos um pouco maiores, né? Que é igual esse exemplo que eu vou mostrar para vocês. Fique ligado, não saia, o vídeo não vai ser longo e eu vou ser bem direto nas análises. E no final do vídeo eu tenho uma surpresa para vocês, ok? Então, o que a gente vai ver hoje, embora no curso que nós temos disponível de TQS nós analisamos um sobrado, é um curso básico, mas muito focado no dia a dia da maioria de vocês, e nosso também, né? Nós vamos analisar hoje um edifício. Esse edifício que nós vamos analisar, só para mostrar para vocês do que se trata esse edifício aqui, é um edifício comercial. Esse exemplo é na cidade de Atibaia, aqui em São Paulo, e é um edifício um pouco maior do que isso, só para vocês analisarem, né? Um pouco maior do que aquilo que a gente mostra no curso, mas aqui tem um pórtico espacial. Mas vamos lá, vamos ver primeiro do que se trata. Vamos ver um 3D desse edifício, tá? Para vocês enxergarem do que a gente está falando. Então o edifício é esse aqui, tá? Percebam que ele tem subsolos, tem dois níveis aí de garagem, né? Maior, tem alguns pavimentos, né? E um edifício comercial, portanto, ele tem espaços mais amplos. Se a gente analisar também nesse modelo aqui, a gente consegue já nessa geração desse modelo, após ele ter feito já o processamento global, a gente consegue enxergar inclusive as armações desses elementos aqui dentro, né? Das nossas vigas, dos meus pilares. Então, basicamente, é esse edifício que nós vamos mostrar para vocês. Eu vou mostrar as plantas para vocês enxergarem um pouquinho do que eu estou querendo dizer para vocês. O bacana, o interessante, o útil, né, do ponto de vista estrutural, de poder lançar um edifício como esse como um todo, é que as deformações no pórtico espacial são mais próximos da realidade. E quanto mais próximo da realidade, mais dimensionado de maneira correta está o nosso edifício, porque os desafios dos modelos estruturais são esses, simular mais próximo da realidade. Então aqui eu tenho todos esses pavimentos, fundação, subsolo. Eu vou abrir aqui no TQS o que a gente chama de modelador estrutural, que é onde nós definimos, né, os nossos elementos estruturais, vigas, lajes, pilares. Então aqui está, o edifício não está 100% completo, nós estamos no nosso pavimento fundação, falta apenas lançar aqui os nossos blocos de fundação ou sapata, mas notem que já nesse pavimento nós temos a aplicação dos diagramas de empuxo, né? Nós temos a aplicação aqui do empuxo de solo gerado, né, pelo solo, né, ou seja, os diagramas de contenção, já que nesses dois primeiros níveis eu tenho subsolo, né, eu tenho a aplicação em toda essa região e de casos diferentes. Note que nós temos aqui uma cortina de estaca, que é esse tipo que foi aplicado, né, em toda essa região já desse trecho, ok? Então esse é o nível da fundação, a gente vai subindo, tem um nível do subsolo, a gente vai, aqui eu já tenho as lajes aplicadas, elas podem ser, nesse caso foram lajes maciças, mas poderiam ser lajes tipo cogumelo, laje treliçada, enfim, tá? E os demais níveis conforme a gente vai subindo a nossa edificação. Então todos os níveis do meu empreendimento modulado, né? Tá vendo? Até aqui ainda eu tenho os meus diagramas de empuxo das contenções, né? Nós temos ele modulado aqui, passo a passo. Nós temos uma junta de dilatação, a região do posto elevador, ok? Todos os níveis aqui, a minha escada e até finalmente a minha casa de máquinas.
Com essa modelagem feita, né, nós fazemos um processamento global e nós conseguimos analisar diversas coisas, entre elas, por exemplo, a nossa estabilidade global, né? São parâmetros importantes para edificações acima de 4 pavimentos, se ela atendeu adequadamente, corretamente, por exemplo, o γ-Z, né? Que é um parâmetro de estabilidade importante, não só classifica a nossa edificação como nós fixos e nós móveis, como também tem uma importância grande no estado limite último também da edificação, não só como de serviço, ok? Então, o que a gente consegue ver aqui também é, por exemplo, o pórtico espacial. Isso aqui que a gente está vendo é o pórtico espacial de estado limite último, ou seja, cada pilar e cada viga ele gera uma barra no pórtico com todos os seus esforços. Então eu tenho aqui os meus momentos fletores, nesse caso específico, tá? Que a gente consegue analisar os diagramas não só como um todo, igual a gente está vendo. Eu posso separar um pavimento específico, por exemplo, o 12º pavimento. Eu tenho todos os meus diagramas aqui de momento fletor, o meu diagrama de força cortante, para os pilares, para as minhas vigas de todos os trechos, né? Adequadamente posicionados. Eu tenho todas as combinações de casos, então consigo analisar isso para cada combinação de caso, né? Ou para o edifício como um todo, igual a gente estava vendo. Então, eu quero ver do 1 até o 3 apenas, aqueles pavimentos de baixo. Ah, não, eu quero verificar os diagramas só dos meus pilares. Então a gente consegue separar e visualizar, portanto, só dos meus pilares. Ah, eu quero verificar realmente pilar por pilar, trecho por trecho. Então a gente consegue verificar em cada pilar, cada esforço desse. Vou fechar aqui. Dentro do elemento ainda, eu consigo avaliar de maneira correta, por exemplo, as minhas deformações nas lajes, minhas flechas, né, em todas as lajes e vigas. Então eu consigo inclusive fazer uma animação disso, por exemplo, né? A gente consegue ver todas as deformações passo a passo para cada incremento de carga na grelha não linear, já que esses elementos fissuram. Se ele fissura, ele modifica a inércia, né? O momento de inércia, ele recalcula até a rigidez final desses elementos. A gente consegue avaliar, por exemplo, né, todos os limites de flecha, se passaram as minhas lajes, se passaram as minhas vigas. Aqui são as isopletas, por exemplo, né? A gente consegue analisar isso bem detalhadamente. Tá, eu consigo ver, por exemplo, se realmente passou as minhas vigas ou não. Então pega cada limite de viga, o vão, a flecha, passou ou não passou. Nesse exemplo aqui todas as flechas estão passando. E se não passar, a gente já toma a decisão do que fazer, né? Vou fechar aqui. A gente consegue, por exemplo, viga por viga, analisar. Eu consigo ver aqui, por exemplo, um relatório de pilares, um relatório de vigas. Dentro dessa viga, ver em todo esse pavimento quais vigas estão com qual situação, né, de L, de taxa de aço. Dentro da viga específica eu consigo ver todo o dimensionamento passo a passo dessa viga, né? Tanto para flexão quanto para cisalhamento de cada vão dessa viga, todos os detalhes, que beta-x, que modelo de cisalhamento foi adotado, e tudo isso completamente configurável. Consigo analisar a mesma coisa também para os meus pilares, né? A gente pegar aqui e analisar para os pilares todos os trechos, bem passo a passo do que eu necessito, tá? Que tipo de segunda ordem, se houve segunda ordem, qual foi o lambda desse pilar, a taxa de aço, se pegar se houve variação ou não. Então todos os detalhes efetivamente desse
desses pilares para cada caso de combinação. Nas minhas vigas também, se eu pegar um outro pavimento aqui, por exemplo, a edição rápida de armadura dessas vigas, ela é bem intuitiva e sempre priorizando as minhas análises, né? Então, quando eu vier aqui pedir para fazer a edição dessa viga, por exemplo, caso você queira, você consegue já dentro do editor da armadura dessas vigas visualizar todos os seus diagramas, né, de acordo com o que você quer verificar. Por exemplo, todas as envoltórias, momento, cortante, normal. Então são análises muito importantes para que você verifique se o seu dimensionamento está coerente, se há possíveis melhorias nessa armadura. Eu quero juntar esse aço com esse, por exemplo, né, para melhorar a minha montagem. Isso é muito simples e tranquilo de ser feito, tá? Sem grandes dificuldades. E sempre priorizando a análise estrutural pelo projetista, né? A gente consegue analisar todas as nossas grelhas. Um pavimento desse, por exemplo, até pegar um pavimento primeiro aqui, analisar e verificar cada barrinha dessa grelha, qual esforço foi adotado para cada combinação de carregamento. Então eu tenho, por exemplo, um momento fletor em cada barra dessa grelha, não só para os meus pilares, desculpa, para minhas vigas, como para as minhas lajes também. Eu quero avaliar só laje, então essas configurações são relativamente fáceis de serem feitas, né? A gente analisa aqui todos os meus diagramas passo a passo. Aqui é a continuidade dessa grelha, por exemplo, então a gente consegue avaliar e analisar. Tá? Sempre priorizando a análise. Então, para o edifício desse porte, é essencial que a gente tenha uma ferramenta tão potente, mas se é essencial para um edifício de um maior porte, eu posso usar essa mesma potência de um software desse para uns edifícios menores, ou para residências térreas, ou para sobrados. É a mesma ferramenta, com as mesmas configurações e os detalhamentos das análises que vão alterando, mas os conhecimentos são muito semelhantes, né? Então, nesse curso que a gente tem disponível de TQS básico, nós fazemos passo a passo, desde a concepção até a análise, emissão dos desenhos de um sobrado, de um caso menor, né? Mas que você pode aplicar posteriormente a edificações um pouco maiores. A gente em breve deve lançar também um módulo mais avançado. Mas para você que nunca utilizou o TQS ou que é um usuário um pouco mais básico, a gente faz isso. E aqui está a nossa novidade, o que eu prometi para vocês no final do vídeo. Nós temos para esse mês, especificamente esse mês de junho, até o final desse mês, nós temos um super desconto do curso. Então, só para vocês entenderem, a gente aprende, tem a parte de introdução, os primeiros passos, desde como preparar a arquitetura, a concepção, lançamento dos elementos, processamento, visualização 3D, interação BIM com diversos softwares, geração de modelos 3D, QR Code no projeto e todas as análises, a grelha não linear, esforços na grelha, análise, detalhamento e até a plotagem do desenho. Tudo isso com um sobrado exemplo, que é esse aqui, bem passo a passo para vocês, tá? E alguns bônus especiais para vocês. Temos depoimentos de alunos já feitos. O valor é esse, 497, e somente esse mês nós vamos repetir o preço de lançamento, dando R$100 de desconto para vocês até o final do mês. Então, caso você queira, você pode acessar aqui o site do canal da engenharia. O link vai estar no vídeo para vocês. Você não precisa ter o software, você vai receber uma licença estudante por tempo indeterminado para você poder utilizar e praticar. Você vai ter acesso às aulas durante 6 meses para assistir no horário que preferir, quantas vezes quiser. É um curso com certificado e com apostila exclusiva para vocês também. Além disso, temos um grupo no WhatsApp onde nós tratamos
e tiramos dúvidas, e você pode ter contato com mais alunos e praticar assim o seu network também. Ok? Espero ter mostrado um pouco mais para vocês do que é o TQS. Então, que a gente analisa a importância do software. Não é um software tão complicado, é um software relativamente simples, mas que exige que você aprenda direito, da maneira correta e com quem pratica isso, não só está na sala de aula. Eu dou aulas em instituições de pós-graduação em estruturas, mas também tem um escritório de cálculo, então a gente ensina aquilo que a gente faz todo dia, ok? Tendo dúvidas, deixe no vídeo, não deixe de participar e não perca essa oportunidade, esse super bônus, desconto de R$100 até o final desse mês. É a nossa promoção de férias para você poder aproveitar agora que está nos finais das aulas e poder mergulhar dentro de um software de análise estrutural como o TQS. Não se preocupe se você nunca utilizou software nenhum, é do zero, é passo a passo, e para você que já tem utilizado, é uma reciclagem boa dentro de um software potente como o TQS. Obrigado, pessoal, um forte abraço e até mais.